Olá, doutores e doutoras! Como vão? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma videoaula em continuidade à aula passada, mas antes eu gostaria muito de agradecer aos acadêmicos de Direito, sobretudo aqueles colegas aí do primeiro período, as turmas da FACIC, da FASC. Tenho recebido o feedback de vocês, agradeço muito por isso e pelo que vocês me dizem, as aulas estão saindo de acordo com o que vocês esperavam para um padrão de videoaula. Eu lamento, mais uma vez, né, a capacidade técnica não estar tão boa, mas estou procurando diminuir essa distância que estamos passando nesse momento em razão de todo o isolamento social que se faz necessário. Mas sem mais delongas, porque uma das coisas que eu tenho procurado fazer são vídeos mais curtos, mas infelizmente não estou conseguindo. A matéria realmente, além de ser empolgante para mim, principalmente, eu não gosto de fazer um trabalho incompleto. Eu prefiro fazer o máximo possível, de lhes dar o máximo possível do conteúdo, aquele que com certeza teríamos muito mais se tivéssemos uma aula presencial. Mas enfim, o básico, o elementar, o essencial tem que estar presente, ainda que demore um pouquinho. Então me desculpe, né, as demoras nos vídeos, mas vamos continuar nesse sentido. Bom, gente, vamos lá então. Nós vamos falar hoje, né, continuar a falar sobre a teoria geral do crime. Até coloquei uma foto minha aqui pensativo. E pensativo por quê? Porque a base do direito penal está na teoria geral do crime. Isso é o principal de quem estuda norma penal. Vocês verão, no semestre que vem podem tirar dúvidas. Se tiver alguém do terceiro período aí assistindo, do sexto período assistindo, até o pessoal diz que tem assistido as aulas do primeiro período, eu acho isso bem legal, eles podem confirmar que as dúvidas, a maior parte das dúvidas que surgem quando estão estudando a parte especial do Código Penal, ou legislação penal extravagante, são respondidas com aquilo que nós aprendemos aqui na Teoria Geral do Crime e aquilo que vamos aprender, né, no pessoal do primeiro período no semestre que vem, com a Teoria Geral da Pena. Então aqui estão as bases, os fundamentos, as teses da defesa, as teses que são construídas para a acusação, saem daqui. Hoje nós vamos estudar o elemento subjetivo do tipo, o caso fortuito, motivo de força maior, o resultado e os crimes pré-dolosos. Mas vamos fazer um aquecimento rápido, relembrando o que nós vimos no nosso último encontro. Pessoal, uma coisa interessante, tem bastante gente que nem é aluno da FACIC nem da FASC, mas que está acompanhando as videoaulas e tem mandado mensagens para mim. Então, obrigado, agradeço. Se você está está começando com esse vídeo, procure aí no meu canal, existem outros vídeos, inclusive um que antecede a esse, que é muito interessante, muito importante, porque nos dá a base. E nós vimos nesse último encontro acerca do conceito analítico de crime. Então eu disse a vocês que o conceito analítico de crime ele é aquela definição de crime mais técnica, muito mais relevante para nós que vamos trabalhar com direito penal, do que um conceito formal, aquele que atende à pergunta de o que é, né? Coisa que não existe em prova de penal, como vocês já viram, né? São sempre casos práticos que nós temos que resolver. É assim que se aprende penal, é assim que se pratica penal. Pois bem, então nós vimos no nosso último encontro que o crime pode ser um fato típico, antijurídico e culpável. Essa é a corrente, essa é a concepção que é majoritária na doutrina. A doutrina entende que a concepção tripartida, de maneira majoritária, é a que prospera. Mas existem também aqueles que entendem que o crime é simplesmente um fato típico e antijurídico, como, por exemplo, o professor Damásio Evangelista de Jesus, professor Mirabete, Celso Delmanto, Flávio Augusto Monteiro de Barros, nomes respeitáveis, doutrinadores respeitáveis do direito penal que entendiam que o crime seria só um fato típico e antijurídico, e a culpabilidade seria analisada como um pressuposto de aplicação da pena. Respeitamos esse entendimento, mas eu continuo a entender assim como o Guilherme de Souza Nucci, a quem eu também mando um grande abraço, que de vez em quando até assiste nossas aulas, né? É uma grande responsabilidade isso, fico feliz, né, por isso. Se estiver assistindo, o professor Nucci está aí, seguimos o seu entendimento nesse momento. E vamos lá. Fato típico, antijurídico e culpável é a corrente que prospera. Algumas outras correntes, por exemplo, eu até anotei aqui para vocês. O fato típico, antijurídico, culpável e até punível. Anota aí mais um elemento que seria a punibilidade. Basileu Garcia. Alguns entendem que é só um fato típico e culpável, como Miguel Reale, e não colocam aí a antijuridicidade, a ilicitude. E para outros, um fato típico, antijurídico e punível,
como, por exemplo, o falecido recentemente professor Luiz Flávio Gomes. Mas, enfim, ficamos com essa concepção, no meu ver, mais completa, segundo a qual existem 3 elementos a compor o fato típico, o crime, o conceito analítico de crime. São eles a tipicidade, a antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade. A tipicidade aí eu falo de uma maneira genérica, de uma maneira geral, que a tipicidade, em sentido estrito, ela vai ser um dos elementos que compõem o fato típico. O fato típico ele é dividido, como vimos no nosso último encontro, em 4 elementos, para aqueles que, para quando estivermos diante de um crime material. O que são crimes materiais? São aqueles que deixam vestígio, causam uma modificação no mundo exterior. Aí, nesse caso, temos conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Nexo causal e tipicidade não são exigíveis, por exemplo, em crimes formais. Crimes formais que são aqueles que se consumem independentemente da produção de um resultado modificador. Não precisa mudar nada na prática para que seja configurado o crime. Apenas há necessidade de estar presente os elementos da conduta e a tipicidade enquanto previsão legal. Assim como também outro exemplo é nos crimes de mera conduta. Não vou me alongar aqui, porque isso nós já vimos no encontro passado. E aí, nós vimos também, no nosso último encontro, sobre os elementos da conduta. Nós vimos a consciência, a vontade, a finalidade e a exteriorização do pensamento. Né? A consciência, que é aquele estado psíquico no qual o homem pode conhecer e julgar sua própria realidade. Do contrário, ele estaria inconsciente, como, por exemplo, dormindo. Aí essas condutas praticadas durante o sono não são consideradas como relevantes para o direito penal. A vontade, a finalidade, né? A vontade que é o querer ativo do ser humano em praticar movimentos corpóreos, a finalidade que é a razão pela qual se praticam esses movimentos, né? O direcionamento da conduta, e a exteriorização do pensamento, que é exigida em razão do princípio da alteridade, que nós aqui já vimos, né? O princípio da alteridade é aquele mesmo que veda a incriminação do pensamento ou da autolesão, também chamado de princípio da transcendentalidade. Por quê? Porque não se pune, segundo esse princípio, as condutas que transcendem a esfera física ou mental do autor. Então, não se pune a autolesão, não se pune o pensamento. Lembra do italiano, pensiero non paga gabella? Pois bem, aí, no nosso último encontro, faltou o último elemento. O último elemento e o quinto elemento, que é o mais importante elemento da conduta, que é o elemento subjetivo do tipo, chamado também por alguns como culpa em sentido lato ou culpa lato sensu, né? Também conhecido como o elemento subjetivo do injusto. Então, são várias as expressões trazidas pela doutrina. Quando eu preparo essas aulas para vocês, eu, embora tenha minha preferência por um ou outro doutrinador, até posso dizer aqui sem o menor problema, eu sou muito fã do professor César Roberto Bittencourt e do professor Guilherme de Souza Nucci. São os meus doutrinadores preferidos. Mas eu leio todos, leio a maior parte possível. Não digo todos, mas a maior parte possível. Concordo às vezes com uns, discordo com outros, mas eu sempre levo em consideração os posicionamentos, porque direito penal não é ciência exata, é ciência humana. Tem que se conhecer, né? Quanto mais argumentos, quanto mais elementos, melhor. Pois bem, esse elemento subjetivo do tipo, essa culpa lato sensu, se divide em 2 elementos. Nós vamos ter a possibilidade do crime acontecer por dolo ou por culpa em sentido estrito. Então, dolo ou culpa em sentido estrito. Da onde eu tiro isso? Será que eu inventei isso? Não. Como que eu estudo direito penal? Primeiro, lei. Na verdade, já qualquer direito. Primeiro, lei. Depois, doutrina. A doutrina, a obra dos estudiosos do direito nos ensina, né, nos ajuda na interpretação da norma. E vamos ver a aplicação em casos práticos perante a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais em sentido razoavelmente constante. Pois bem, o elemento subjetivo do tipo, ele, segundo o artigo 18 do Código Penal, ele é dividido em 2. Diz-se o crime doloso ou culposo. Essa culpa aí do inciso 2 do artigo 18, que você vê aqui no slide, é a culpa em sentido estrito. No que ela difere, então, da culpa em sentido amplo, culpa em sentido lato, ou culpa lato sensu? Qual que é a diferença? A culpa lato sensu é aquela culpa do jornalista. É aquela que o sujeito diz assim, o culpado, um exemplo, o culpado pela morte
do filho da atriz Cissa Guimarães foi um motorista que invadiu um túnel que estava interditado no Rio de Janeiro e acabou atropelando o jovem que praticava skate, andava de skate ali pelo túnel interditado. Então, perceba, o jornalista ele não deixa claro se houve um crime doloso ou se houve um crime culposo. Ele fala no sentido amplo. Então, essa culpa em sentido amplo é aquela quando a gente não tem como ainda saber se houve dolo ou culpa. Então, se diz alguém culpado. Porque o crime doloso ocorre de duas formas. Nós vamos ver agora, quando a gente quer o resultado, aí estaremos diante do dolo direto. Dolo direto é aquele no qual o agente quer chegar ao resultado. Um exemplo, eu pego um revólver e disparo 5 vezes contra o peito de uma pessoa. É impossível dizer que eu não quero a morte, né? Eu quero a morte. Se eu pratico essa conduta, respondo por um crime por dolo direto, ou seja, homicídio doloso, né, por dolo direto, que é a forma mais grave que existe de conduta. No entanto, o dolo também vai acontecer de outra forma. Reparem que eu até de maneira didática construí para vocês, né, de vermelho que é mais grave, e depois em outras cores o que é, nesse caso aqui, é menos grave, mas também igualmente grave, que é o dolo indireto. O que é o dolo indireto? Dolo eventual, dolo por assunção, dolo por assentimento, são todas expressões sinônimas, querem dizer a mesma coisa. De acordo com a doutrina que você está lendo, tem aí uma nomenclatura. Então, o dolo indireto, o dolo eventual, é aquele que não acontece quando o sujeito quer o resultado, porque se ele quer o resultado, o dolo é direto. Mas ele chega a prever e assumir o risco de produzir o resultado. Então, quando o sujeito prevê e assume o risco de chegar ao resultado, risco de produzir o resultado, estamos diante de um dolo. Também dolo, nesse caso, indireto. Olha, uma coisa interessante. Não use, você que é acadêmico de direito, não use a expressão dolo. O sujeito agiu com dolo. Tinha um comentarista da Rede Globo de futebol, comentarista de futebol da Rede Globo, que era o José Roberto Wright, e o José Roberto Wright ele falava às vezes, o jogador agiu com dolo. Eu tinha uma birra de ver aquilo danada. Não é dolo, é dolo, é uma expressão latina, não tem acento, né, mas nem precisa ter, é latim, é dolo, dolo, não diga dolo, ok? Vamos lá, na sequência. Então, o crime também pode ser culposo, como nós vimos. Então, dolo, olha o inciso 1 do artigo 18. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo. Não só assumiu ou aceitou o risco de produção do resultado. Esse é o chamado dolo indireto. Dolo eventual, dolo por assunção. E disse o crime culposo. Culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Tá? E o inciso 2 do artigo 18. Olha que interessante. Então, no crime culposo, o agente dá causa ao resultado por agir por imprudência, negligência ou imperícia. Agora, mais uma vez, eu chamo a atenção. Quer estudar errado direito penal? Assista a TV. Estudar pela TV, gente, é uma chance de se enganar de montão. Jornalista que costuma falar: houve um homicídio culposo. Culposo quando não há intenção de matar. É isso que a gente ouve na TV o tempo todo. Olha, é um conceito incompleto. Porque para o crime ser culposo, não basta só não ter intenção. É necessário que se percorra uma das 3 vias. Ou a via da imprudência, da negligência ou da imperícia. Vamos por partes. O que é imprudência? A imprudência é um comportamento positivo. A imprudência é uma ação. Na imprudência, o sujeito faz aquilo que ele não deveria ter feito. E assim dá causa ao resultado. A negligência, o que a negligência é? A negligência ela é um comportamento negativo, ou seja, ela é uma omissão. Na negligência, o sujeito deixa de fazer aquilo que é devido. E o que é a imperícia? A imperícia é a falta de aptidão para o exercício de arte, profissão ou ofício. Né? Então, vamos agora exemplificar. Um exemplo de imprudência. Sinal vermelho, sou obrigado a parar o carro ou posso continuar? Opa, sou obrigado a parar. Todos sabemos. Né? E o semáforo quando está amarelo, eu sou obrigado a parar o carro? Não, não sou. No sinal amarelo eu posso prosseguir, mas eu devo prosseguir com cautela. E se eu não prosseguir com cautela? E se eu prossigo o carro, mas assim, displicente, não estou prestando muita atenção e acaba acontecendo um acidente? Olha,
O acidente aconteceu porque eu não parei ou o acidente aconteceu porque eu fui imprudente, eu deixei de tomar uma cautela, eu não nessa ação. Se eu estou nessa ação, estou diante então de uma imprudência. Eu deixei de de ter um comportamento adequado, né? Fiz aquilo que eu não deveria fazer, imprudência. A negligência, o que que é? A negligência é um comportamento negativo, ela é uma omissão. Por exemplo, eu paro um carro numa rampa e deixo de puxar o freio de mão. O carro desce, atropela uma pessoa. Nesse caso, o que aconteceu? Né? Um crime, uma pessoa, digamos, ficou ferida, um crime de lesão corporal. Agora eu vou perguntar a você, será que eu quis ferir essa pessoa? Será que eu cheguei a prever? Pode ferir, mas se não ferir também, azar. Ou eu simplesmente deixei de fazer algo, deixei de puxar o freio de mão, fui omisso nos deveres de cautela que eu tinha para com o carro estacionado. Exato. Nesse caso, então, estou diante, essa minha negligência vai gerar um crime culposo. Pois bem, e a imperícia? A imperícia é a falta de aptidão para o exercício de arte, profissão ou ofício. Perceba, na imperícia, o sujeito ele tem até habilitação, por exemplo. Acabou de tirar a carteira de habilitação. Pergunta, ele está pronto para pegar uma serra, por exemplo? Está pronto para descer para o litoral? Quem sobe no carro com esse sujeito que fez todas as aulas da autoescola, passou no exame, tá aí, pegou a carteira para motorista, de motorista, pegou a CNH, agora está te convidando para ir para o litoral. Você desce para ele? Desce junto com ele pela serra? É um risco danado, não é? Por quê? Porque esse sujeito ainda não tem perícia suficiente. A gente sabe que as aulas da autoescola preparam o sujeito muito mais para passar na prova do que propriamente dirigir. E necessita um pouquinho de treino, né? A se adaptar primeiro às condições urbanas, depois começar devagarzinho na estrada, para depois descer uma serra, né? Que exige muito mais perícia do motorista. Então, nesse caso, olha, o que eu acabei de falar, existe muito mais perícia. Se acontecer um acidente que o sujeito não tem muita prática, ou não conseguiu fazer uma curva, ou se perdeu numa curva, é nítido que faltou para ele a perícia suficiente para dirigir. Nesse caso, ele responderia por um crime culposo se alguém viesse a se ferir, alguém viesse a morrer. Certo? Então, uma coisa que eu vou destacar aqui agora. Imprudência e negligência são pontos de vista. Né? O crime culposo acontece de qualquer forma. Olha no exemplo que eu mesmo dei, aquele em que eu passo no sinal amarelo sem tomar as devidas cautelas e causo um acidente. Está certo que eu estava praticando uma ação, por isso, né, fiz aquilo que eu não deveria. Deveria praticar aquela ação com cautela. Não fiz, né, ao praticar a ação, fui imprudente. Agora, também por outro lado, posso considerar negligente, porque deixei de tomar os devidos cuidados. Então, aqueles que me são impostos quando eu passo no sinal amarelo. Na prática, tanto faz, o crime é culposo do mesmo jeito. Aí é só uma questão de ponto de vista. O importante é não considerar isso como um crime doloso, porque não foi. Certo? Então, percebam, agora que está bem claro, só recapitulando então. Dolo, o crime acontece por dolo ou por culpa. Dolo pode ser direto quando a gente quer chegar ao resultado. Dolo indireto é quando ele prevê e assume o risco de produzir o resultado. Eu acabei falando e não dei um exemplo. Vamos lá. O que se considera pacífico na doutrina? Racha. Né? Quando alguém se fere ou alguém morre em decorrência de um crime de racha. O que é racha? Crime de racha não existe. Vamos lá, volta. Quando alguém morre, ou aí temos um homicídio, ou quando alguém fica ferido. A princípio poderia se pensar, foi um acidente. Né? O sujeito provocou um acidente, foi imprudente, foi imperito. Mas não. Aqui, sujeito que pilota um carro, disputa em via pública, ele prevê, pode acontecer um acidente? Pode. E ele não se importa, porque a gente está cansado de ver gente aí morrendo em acidente de trânsito quando tira racha. Então, por quê? A doutrina já tem isso de maneira pacífica. Racha, disputa de via pública, é dolo indireto. Olha, as pessoas que fazem isso preveem e assumem o risco de produzir resultados danosos. Nesse caso, então, responde a título de dolo. A culpa vai acontecer quando a gente não quer nem prevê e assume o risco, né? Dolo eventual, ele balança os ombros assim, ó, tô nem aí pro resultado. Eu sei que pode acontecer, mas eu não ligo, faz assim com a mão, não liga. Ó, isso daí é o quê? Ou fala aquele palavrão, quero que... pode acontecer? Pode, mas se acontecer, que ferva-se. Pensou que eu ia falar palavrão, né? Não, o professor não fala palavrão, fica deselegante isso. Né? Então, tá aí. Bom, seguindo, vamos lá. Aqui eu separei para vocês os elementos da culpa. Nem vou me deter muito, mas é interessante. A culpa tem que ser uma conduta voluntária, porque é lógico, se for involuntária,
o sujeito a gente nem vai chegar na parte de discutir o elemento subjetivo do tipo, porque faltou finalidade, faltou vontade na conduta. Então, tem que ser uma conduta voluntária. O resultado tem que ser danoso, ele tem que ser involuntário. É lógico, o sujeito não pode querer o resultado se não responde por dolo direto, nem prever e assumir o risco se não responde por dolo indireto. Tem que haver nexo causal. O nexo causal é a ligação entre a conduta e o resultado. Tem que existir, né? Senão estaremos diante de um caso ou de caso fortuito ou motivo de força maior, que eu vou explicar mais adiante. Previsibilidade mínima. Então, o fato ele não pode ser totalmente imprevisível. Se ele for totalmente imprevisível, não tem culpa. E se ele for muito previsível, se ele for óbvio o resultado, aí dolo eventual. Mas aqui tem que haver uma previsibilidade mínima. Minimamente, o sujeito pode prever. Tanto que a maior parte dos crimes culposos acontecem, a gente vai ver daqui a pouco, com as espécies de culpa, pela culpa inconsciente. Então, aqui eu vou até falar um pouquinho mais, de maneira mais clara, no próximo slide. Mas o sujeito só percebe que praticou, que deu algo errado, que chegou ao resultado depois de fazê-lo. Se ele tivesse pensado um pouquinho antes, ele não teria feito. Então, essa previsibilidade mínima até aparece sempre depois. Se ela não aparece de forma alguma, não houve crime. Bom, na sequência, a quebra do dever objetivo de cuidado. Aí nós já vimos na nossa última aula. Se você está pegando esse primeiro vídeo agora, volte, né, assista o vídeo passado, a edição passada, onde eu falei sobre o artigo 13. Lá nós vamos ver a relação de causalidade que é imposta àquelas pessoas que praticam crimes, né? No caso, o dever de cuidado, a quem os incumbe. Então, nós vimos que pode ser uma obrigação jurídica, como, por exemplo, nós temos dos pais com relação aos filhos, regras básicas de atenção, ou também quem assume a função de garantidor, como, por exemplo, o salva-vidas. Ok? Então, depois deu uma recapitulada. É interessante, depois que terminar esse vídeo, quando tiver um tempinho, assista o primeiro, depois assista esse novamente. Assista o vídeo mais de uma vez, isso é interessante para dar... É uma oportunidade que você tem de rever as aulas. Coisa que se a gente tivesse aulas presenciais não seria possível. Não comigo. Existem outros vídeos também na internet. Podem assistir. Não sou ciumento, né, da minha matéria. Fiquem à vontade. Inclusive deve ter aula bem melhor que a minha. Vamos lá. Mas essa é a minha. Atenção, se o fato não for previsível, ao menos pela perspicácia comum, normal dos homens, a conduta será considerada atípica. Essa expressão atípica significa que não houve crime, não estamos diante de um tipo penal. Em razão desse entendimento, muitos doutrinadores elegem a chamada previsibilidade objetiva como a mais adequada à análise dos fatos típicos. O que é essa previsibilidade objetiva? É aquela colocação que a gente põe com relação ao homem médio. A maioria dos homens teriam pensado, dos homens do ser humano, teria pensado dessa forma. Bom, então, nesse caso, não existirá imperícia no caso do motorista que enfrenta uma situação anormal, a qual exija uma técnica mais apurada do que a convencional para evitar o acidente. Como, por exemplo, o sujeito já tem uma certa experiência para descer a serra, dirigindo. No entanto, naquele dia caiu um nevoeiro muito grande, uma névoa muito densa, e ele acabou se perdendo na curva em razão da névoa. Embora estivesse em velocidade reduzida, sabemos que não se deve parar no acostamento quando se tem muita névoa, porque há um risco da colisão também de um outro veículo. Então deve se manter, né, com o farol baixo e com as luzes do carro sempre, né, acesas, né, indicando o risco que há à frente. Pois bem, aí estamos então diante de tal situação, certo? E até não dei um exemplo que eu costumo dar da imperícia. Eu dou esse exemplo em sala de aula, né, com relação à arte, né? A arte de atirar facas, né? A gente brinca, eu, eu vou deixar mais para frente, não vou falar agora não, né, antes que eu me comprometa aqui. Deixa eu seguir. Estou querendo já sair fora do meu roteiro aqui, não posso sair. O professor é tentado às vezes a sair do roteiro, mas eu vou dar esse exemplo aqui. Mesmo correndo o risco de, nesses tempos de quarentena, né, eu ficar numa situação difícil aqui em casa, mas vamos lá. Agora eu queria distinguir a vocês sobre as espécies de culpa. Nós vamos ter a culpa inconsciente e a culpa consciente. Olha que interessante, eu deixei de vermelho, sempre que é mais grave eu deixo em vermelho, vai acostumando com a didática.
A culpa inconsciente, então, é a culpa sem previsão, aquela previsão mínima, né? É o que a gente não prevê o resultado de maneira objetiva, é o resultado que objetivamente seria previsível. Na verdade, essa culpa inconsciente, ela é a maior parte dos casos culposos, e ela é aquela que o sujeito, como eu disse agora atrás, né, agora há alguns minutos, o sujeito chega a perceber assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Rapaz, se tivesse pensado um pouquinho mais, não teria feito. Que besteira. Dou um exemplo clássico, né? Estou dando muito exemplo de, de volante, de trânsito, porque eles são os mais claros para entender. Depois a gente vai estender outros exemplos. É, quem nunca dirigiu olhando no celular? Vendo uma outra mensagem rapidinho, né? Não precisa ficar o tempo todo dirigindo, mas às vezes a gente toca, né? Às vezes a gente dá uma olhadinha no WhatsApp rápido, né? Ou outro dia também é o que eu já percebi que algumas pessoas fazem, né? Põe lá no navegador, no Google Mapas lá, né? E fica lá olhando lá o endereço e vai vendo se na estrada tá chegando direitinho. De repente vem um veículo indo no meio da rua, o sujeito olhando no Google Maps lá, né, para ver se estava no caminho certo, já estava saindo da mão de direção dele e indo para outra. Né? Olha se acontece um acidente. O rapaz vai pensar, puxa vida, eu não deveria ter feito isso. Ou passar por um sinal amarelo, né, em vez de prestar atenção direitinho no sinal, vai lá trocar o CD do veículo, mudar de música. É um exemplo, né? De que o sujeito acaba de acontecer um acidente com a mão na cabeça, puxa vida, o que eu fiz? Culpa inconsciente. Agora é a culpa consciente. Na culpa consciente, o sujeito até prevê o resultado de maneira objetiva, vê que vai acontecer, e nisso se aproxima muito do dolo eventual, mas ele não admite. Não admite em hipótese alguma chegar ao resultado, porque ele acredita em suas habilidades, por exemplo. Né? O clássico exemplo desse, da culpa consciente, está na doutrina Cunha do Caçador. Então, digamos que estamos lá caçando, né? O sujeito está caçando, né? Vamos colocar nesse exemplo, vai. Eu estou caçando, né? No meio do mato, floresta. Aí tem um colega que está junto comigo, né? Tem dois colegas junto comigo também caçando. Aí um colega vai mais à frente, né? E de repente eu observo a presa e ainda converso com o colega do lado aqui, escuta, olha lá, olha lá. Fica olhando, eu vou fazer um tiro e vou abater aquela presa lá com um único tiro, fica olhando. Aí o meu colega me avisa, cuidado, cuidado, professor. O sujeito ali está na linha de tiro. Cuidado. Aí eu viro pro meu colega e digo, não se preocupe, não se preocupe. Eu não vou acertá-lo. Eu sou campeão cachoeirense de tiro. Olha, nunca errei um tiro essa distância, jamais erraria. Fica olhando, ó, atiro. Quando eu atiro, quem que eu acerto? O colega que estava caçando mais adiante. Veja, eu devo agora dizer que eu pratiquei um crime a título de dolo ou a título de culpa? Vamos analisar. Dolo, eu quis acertar meu colega? Não. Dolo eventual. Dolo direto não foi. Dolo eventual. Cheguei a prever? Posso aceitar? Posso acertar o meu colega? Sim, previ. Mas olha a segunda parte do dolo eventual. Será que eu tenho? Será que eu assumi o risco ao fazê-lo? Não, não, não. Não me importei com o resultado? Não, não, não. Olha o que aconteceu. Eu disse até ao meu colega aqui, olha, não, ele está na linha de tiro, eu sei, mas não se preocupe, eu não vou aceitar. Eu não aceitei esse resultado, por isso que isso não pode ser dolo indireto. Como eu não aceito o resultado, estamos diante de um caso de culpa consciente. Ela se aproxima muito do dolo eventual, mas distingue por quê? Porque na culpa consciente o sujeito não aceita a produção do resultado. Agora, quer ver eu transformar o mesmo exemplo em dolo eventual? Mesmo exemplo em dolo eventual, eu miro o colega e falo, oh, cuidado, o fulano está na frente. Aí eu digo para ele, pro meu colega aqui que está do meu lado, assim, quem mandou ele entrar na frente? Cara, burro, sabe que quando a gente está caçando não pode ficar andando um na frente do outro, tem que andar todo mundo do lado para evitar esse tipo de problema. Se acertar nele, azar. Eu não quero acertar não, mas se acertar, azar. Quem mandou ficar lá? Atiro, acerta. Isso é dolo eventual, porque eu cheguei a prever o resultado e não me importei com a produção do resultado. E ele aconteceu, tá vendo? Então, nesse caso, responderia eu por dolo eventual. Quer ver no mesmo exemplo eu transformar isso em dolo direto? Mesmo exemplo. O sujeito fala, cuidado, fulano, né? Beltrano tá na linha de tiro. Aí eu digo assim, eu sei que tá. Né? Então, e atiro. Ó, se eu sabia, né? É lógico, né? Pela minha resposta, queria. Então, na prática, doutores, o que isso é bem interessante dizer? Na prática, a gente consegue, muitas vezes,
distinguir o dolo da culpa com o depoimento das partes, com o depoimento de testemunhas, com a oitiva do réu, com a oitiva da vítima, né, quando a vítima pode ser ouvida. E aí chegamos à distinção, e essa distinção é muito importante, muito importante. Bom, então, na prática, não existe distinção entre a culpa inconsciente e a culpa consciente. Contudo, o juiz, no momento de dosar a pena, deverá levar em conta o grau de culpabilidade na conduta do agente. Olha aí que interessante. E aí ele pode, então, com certeza elevar mais a pena no caso da culpa consciente, porque a culpa consciente ela se aproxima mais do dolo eventual. Né? Qual é a distinção entre eles? No dolo eventual, o sujeito prevê o resultado e assume o risco de produzi-lo. Já na culpa consciente, não. O sujeito prevê o resultado, porém não acredita que este ocorrerá. Presta atenção, isso é muito importante para a vida profissional de vocês, principalmente. Né? Aqueles que vão ser advogados criminalistas, aqueles que vão promover justiça, vão ser promotores, tem que saber bem essa distinção. Então, doutores, eu até falei aqui no grau, alguns doutrinadores chamam também, os americanos costumam dizer isso, né? Crime em primeiro grau, crime em segundo grau. Então, aqui no Brasil, alguns doutrinadores também consideram o dolo direto como sendo dolo em primeiro grau e o dolo indireto como dolo em segundo grau. Tá? Eu gosto sempre de deixar essas considerações doutrinárias para que vocês, às vezes, estão lendo uma doutrina, vejam um entendimento diferente do que apareceu na aula e eu não quero que gere nenhuma confusão. Pois bem, olha a importância de saber a distinção entre o dolo eventual e um crime por culpa consciente. No dolo eventual, o sujeito vai, né, se sujeitar a uma pena bem significativa, reclusão de 6 a 20 anos. Se for qualificado o crime, pode chegar até 30 anos. E aí vejam, nesse caso, o sujeito pode cumprir pena em regime fechado, numa penitenciária. Muito mais grave, vai passar pelo tribunal do júri, que é um julgamento bem extenso, é um julgamento que dá até dó, porque são anos tramitando, né? A pessoa sofre esse tempo todo, um julgamento longo. Enquanto um crime culposo, por culpa consciente, a pena de detenção, no caso do homicídio, por exemplo, de 1 a 3 anos. Né? Poderia terminar com uma pena de 1 ano numa conversão de multa, ou poderia estar lá a troca dessas penas, a comutação das penas privativas de liberdade e restritivas de direito. E aí, na pior das hipóteses de cumprimento de pena, cumpriria numa casa de detenção, né? Porque no crime de detenção o regime ele é mais brando, né? Bem mais brando. Aí o sujeito fica numa colônia penal, agrária ou industrial, trabalha durante o dia, se recolhe à noite. Não tem tanto rigor carcerário. Bom? Então, algumas considerações sobre a conduta. A conduta é uma ação, é um comportamento positivo, né? Ou uma omissão, uma inatividade. O direito penal só se interessa com as condutas que poderiam ter sido evitadas. O direito penal é a última ratio. Agora, se o resultado acontece sem que haja dolo ou culpa, não haverá crime. Para haver crime tem que ter dolo ou culpa. Sem dolo e sem culpa não há crime. Né? Tanto que, vou voltar rapidinho aqui os slides para mostrar para vocês o parágrafo único do artigo 18. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Qual é essa única exceção que o parágrafo único está dispondo? Os crimes culposos. Os crimes culposos são culposos apenas por exceção. Ou seja, exceção entendemos exceção como previsão em lei. Então, em regra, os crimes são cometidos na modalidade dolosa, sendo culposos apenas por exceção. Então, existem crimes que não existem na forma culposa. Eu dou como exemplo aqui o crime de dano. Dano só é punível na forma dolosa. Não tem, pode correr o Código Penal, não vai achar dano na forma culposa. Né? Aí, se você danifica um bem de uma outra pessoa por imprudência, negligência ou imperícia, acaba respondendo civilmente, tem que indenizar, mas por crime não. Furto é a mesma coisa, só existe na forma dolosa. Então, às vezes, uma técnica da defesa, uma tese defensiva, é você afastar o dolo reforçando a culpa, quando não há sequer previsão da conduta. Então, não resta outra alternativa ao juiz, embora se reconheça a culpa, se não absolver o réu. Ok, doutores? Pois bem, o tempo urge. Quando não há dolo ou culpa, mas chegamos ao resultado, estaremos diante ou do caso fortuito ou do motivo de força maior. O que é o caso fortuito? É aquele que chega de forma imprevisível, é inevitável, é o que chega sem ser esperado, por força estranha à vontade do homem, que não pode impedir. Como, por exemplo,
Sujeito, eu coloquei aqui a queda inesperada do motociclista. Um cliente meu estava andando pela Via Dutra, respeitando a velocidade, 110 km por hora, quando à sua frente um motociclista veio de súbito a cair. E ele não teve como desviar. Não teve jeito, porque do lado dele estava um caminhão. Ele estava cortando um caminhão quando o motociclista, que vinha mais à frente, caiu. E ele não tinha como entrar debaixo, tinha duas opções, três opções, né? Ou ele entrava debaixo do caminhão, ou ele voava pela mureta passando para o outro lado da pista, ou acabaria atropelando o motociclista caído. Foi o que ele fez, né? Infelizmente não teve como evitar, atropelou o motociclista e depois se constatou que o motociclista não morreu da queda, mas sim do atropelamento. Pergunto, esse meu cliente, ele foi condenado por homicídio doloso ou culposo? Eu sei que teve gente aí que pensou no culposo, mas iria errar a questão, por quê? Porque estaria estudando pela televisão, né? É culposo porque não há intenção de matar. Não, não houve crime, porque houve um caso fortuito. Meu cliente não teve dolo nem teve culpa. Ele não foi imprudente, negligente nem perito. Simplesmente não teve como evitar o acidente. E o motivo de força maior? Trata-se de um evento externo ao agente, tornando inevitável o acontecimento. Como, por exemplo, o que acontece diante de coação física. Na última aula eu dei um exemplo de coação física irresistível. Ou de um terremoto, né, um deslizamento, uma ação da natureza. Então, digamos, quando, por exemplo, até eu vou colocar aqui, corrigindo o avião em pleno voo, coação física irresistível. Importante, né, acertar isso daí. Falei igual o Bolsonaro, acertar isso daí, tá ok? Credo. Bom, desculpe. Vamos lá, vamos voltar aqui. Motivo de força maior. Motivo de força maior trata-se de um evento externo ao agente, né? Um exemplo. Digamos que no único dia choveu a quantidade de chuva suficiente, ou a quantidade de chuva que era esperada para 3 meses, então num único dia. E aí rompeu uma barreira de proteção, por exemplo, de uma represa que guardava dejetos químicos. E aí contaminou um rio. Pergunto, houve um crime ambiental aqui? Se a barreira estava em perfeitas condições e o que levou o acidente, o que levou ao dano ambiental foi a quantidade de chuva realmente inesperada, inevitável, não houve crime, houve um motivo de força maior, o que vai excluir o dolo e a culpa. Ok? Então temos que analisar cada caso de acordo com as suas próprias circunstâncias. Pois bem, então deixa eu dar uma dica para a vida para vocês. Porque na prática nem sempre é tão fácil distinguir o crime doloso do culposo. Então, uma dica para a vida. Pensem assim. Se o resultado chegaria em regra, isso é dolo eventual. Se o resultado chegou por exceção, isso é culpa em sentido estrito. Ou melhor, culpa consciente, às vezes, ou culpa inconsciente, mas culpa e não dolo. Tá, professor, dá um exemplo prático. E vocês sabem que direito penal não é ciência exata e não tem regra para tudo. Por exemplo, eu acabei de dar um exemplo assim, bem geralzão do avançar um sinal amarelo, tá? Então, vamos colocar o sinal vermelho. Toda vez que eu avançar um sinal vermelho, vai ser um crime doloso se acontecer um acidente? Pense. Mas espera aí, preciso de mais dados. Deixa eu dar mais dados para vocês. Cachoeira Paulista, cidade com 30 mil habitantes no máximo. Ponte sobre o Rio Paraíba, 3 horas da manhã, domingo, quarentena. Sinal vermelho. Fico lá parado esperando? Não, eu vou passar. Passo no sinal vermelho. Acabo causando um acidente. Né? Encontro uma pessoa às 3 horas da manhã andando, né, sobre a ponte do Rio Paraíba, na cidade com menos 30 mil habitantes, num domingo, 3 da manhã, em plena quarentena. Pô, é um azar muito grande. Né? Muito grande. Pergunto, um acidente desse aconteceria em regra ou por exceção? Por exceção. Nesse caso, se é por exceção, estamos diante de um crime culposo. Agora eu vou passar no sinal amarelo, tá? Sinal amarelo. Avancei sinal amarelo sem tomar cautela. O que é isso? É um crime culposo? Calma, me dá mais elementos. Né? Se eu tenho mais elementos para entregar, eu vou te dar. Olha, Avenida Paulista, 7 horas da noite, pleno rush, dia normal, São Paulo. Passa para você ver no sinal amarelo sem tomar cautela. Um acidente acontece em regra ou por exceção? É regra acontecer um acidente. Então, tá vendo? Dolo eventual. Então, tem que analisar cada circunstância de acordo com os casos práticos para poder concluir. Bom, aqui não vale uma proposição que eu sempre faço em sala de aula, que é aquela do beber e dirigir. Toda vez que eu bebo acontece um acidente?
Será mesmo? Não conhece um monte de gente que já bebeu e não aconteceu acidente? Mas por que então que a legislação considera como um crime doloso, não analisando as circunstâncias de cada caso prático? Por exceção. Por exceção, em razão do que uma moderna política criminal. São muitas as mortes no trânsito brasileiro. Inclusive, morre mais gente no trânsito brasileiro do que em muitos países por aí em guerra. Então, justifica essa exceção. Seguindo, para concluir a aula sobre o resultado. O resultado é a lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal, exigido nos crimes materiais aqueles que provocam a modificação no mundo exterior. E sabe que nos crimes formais não é necessário. Pois bem, pode se tornar até uma qualificadora de um crime, ou seja, mudar a previsão em abstrato para a punição desse crime, como por exemplo acontece com o evento morte no caso do roubo, que nós temos o chamado latrocínio, quando alguém quer roubar, quer subtrair uma coisa alheia, móvel, age mediante violência ou grave ameaça e acaba causando a morte de alguém. Neste caso, estamos diante de um único crime, não são dois crimes. Não responde por homicídio, responde por roubo, mas por um crime só qualificado, que é o chamado latrocínio. E pode acontecer também, pode ser que estejamos diante de um crime pré-ter-doloso. O que é um crime pré-ter-doloso? É o exemplo que nós vamos ter da Dona Zica. Olha a Dona Zica aqui. A faculdade inteira conhece a Dona Zica, só você, aluno acadêmico do primeiro período, que ainda não conhecia. A Dona Zica é essa senhora que está aqui no canto, tá? Vou passar, olha ela aqui, ó. Essa aqui é a Dona Zica, né? O que tem a Dona Zica? Há algum tempo atrás eu falava que a Dona Zica era uma parteira. Aí um aluno há bom tempo me corrigiu. Olha, a Dona Zica não é uma parteira, a Dona Zica é uma aborteira. Porque a Dona Zica pratica aborto. Aí eu falei assim, nossa, que isso? E como que ela pratica aborto? Ela pratica aborto usando isso aqui que está na mão dela, ó. Uma agulha de tricô. Olha que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Que coragem fazer um negócio desse, né? Então, esse casalzinho aqui, ó. Essa é a minazinha que está de cor de rosa. E esse aqui é o namorado dela, o Mano, né? O Mano, não sei por que ele tá com essa camisa, deu o maior trabalho para fazer essa camisa, tá? Eu só não estou fazendo referência a nenhum time, pelo amor de Deus, não pensem nisso. Mas o Mano que aqui está, eu tive que fazer cada linha dessa daqui, deu o maior trabalho, mas valeu a pena. Vamos lá, o Mano, o que o Mano faz, né? O Mano encontra com a minazinha fala, escuta, mano, eu tenho uma surpresa pra você, ó, você vai ser papai. Ele, que isso, mina, tá louca? Papai o quê, meu? Tá louca? Eu quero curtir com as novinhas, quero ir pra balada, as novinhas tá sensacional, mano. Se liga, ó, vai ter que dar seus pulos aí, se você quiser ficar trocando fralda, limpando bebê, aí é com você. Eu não, eu vou pra balada, tá ligado, mina? Aí o que a minazinha faz? Ela procura a Dona Zica. O que a Dona Zica faz? Ela quer praticar o aborto, ela faz a manobra abortiva, só que ela perfura a bexiga da mina. Olha que absurdo, que coisa triste. Aí a mina fica em estado grave, ela tem uma lesão corporal grave, ou pode até morrer. Neste caso, eu pergunto, a Dona Zica responderia por dois crimes? A Dona Zica responderia pelo crime de aborto e pelo crime de lesão corporal? Antes de responder, você tem que verificar a legislação. Porque se acontecer a regra do crime pré-ter-doloso, estaremos diante de um único crime, não dois. Olha, qual é a regra do crime pré-ter-doloso? A gente tem que seguir essa fórmula. Para ser pré-ter-doloso, o sujeito tem que agir com dolo na conduta antecedente, culpa na conduta consequente e tem que ter um terceiro elemento que é a previsibilidade, então, ou tipicidade. Vejam, nesse caso é um crime pré-ter-doloso. A Dona Zica tem dolo para o aborto, ela quer praticar aborto, ela culposamente, ou seja, ela de maneira imprudente, né, ou de maneira mesmo imperita, porque ela não é médica, ela usa um instrumento e acaba ferindo ou matando a vítima. Neste caso, eu vou olhar a legislação e encontro uma previsão no artigo 127 do Código Penal. A Dona Zica pratica o 126. E olha o que está no 127. A Dona Zica, ela provoca aborto com consentimento da gestante. Se sujeita, então, a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Mas olha o que está disposto no artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, perfuração da bexiga. E são duplicadas se qualquer
dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, se a gestante fica só com a lesão corporal grave, aumenta a pena em 1/3. Qual pena? A pena do aborto, a pena da conduta pela qual ela teve dolo, a dona Zica. Né? E se a minazinha vem a morrer, aplica-se a pena da dona Zica em dobro. Qual pena? Essa pena de 1 a 4 anos aqui, do 126. Então, perceberam qual a importância desse crime préter-doloso? Inclusive, num exame de ordem recente, caiu uma questão sobre crime préter-doloso. Era uma mãe que se distraiu, e ela tinha o intuito de botar fogo em determinado bem lá, e o incêndio que ela quis causar tomou uma grande proporção e acabou matando uma criança que brincava no jardim. Aí você olha, o que a mãe quis? Matar a criança? Não, ela quis provocar incêndio. Então ela seria incursa no artigo 250 do Código Penal. E aí você verificando o 258, verificará que existe ali também uma causa de aumento de pena quando sobrevém a morte. Morte a que título? Morte a título de culpa. Então, estamos diante de um crime préter-doloso. Muita gente errou porque colocou 2 crimes, que teria acontecido 2 crimes, mas aquela lá eu acertaria, porque eu conheço a regra do crime préter-doloso. Quando a gente age com dolo na conduta antecedente, culpa na conduta consequente, havendo previsão legal, tipicidade para essa situação. Pois bem, rapidinho, para concluir, já passou muito do nosso horário, o sinal já tocou, já bateu lá. Atividade dessa semana. Consta dos autos que Valentino imprimia velocidade incompatível com o local dos fatos quando o acidente ocorreu, vindo a ferir de maneira grave a vítima, a qual informou que não chegou a pedir para que o mesmo diminuísse a velocidade. No entanto, este lhe afirmou que não deveria se preocupar. Olha só, falou para ela assim, não deveria se preocupar, pois ele, além de piloto profissional, conhecia a estrada como a palma de sua mão. Olha, ela falou, cuidado, está indo muito rápido. Ele, não se preocupe. Além de eu ser piloto profissional, eu conheço a estrada como a palma da minha mão. E isso foi confirmado por testemunhas. Segundo os fatos, o Valentino teria cometido um crime doloso por dolo direto, doloso por dolo eventual, culposo por culpa consciente, culposo por culpa inconsciente. Você voltar esse vídeo um pouquinho, vai saber a resposta. Bom, eu já sei. Não errei nenhuma até agora. Bom, mesmo sabendo que a vítima de 68 anos de idade tinha uma cardiopatia grave, olha só, tinha um problema no coração de maneira grave, o réu insistiu na brincadeira, simulando um assalto com arma de brinquedo, o qual causou um infarto fulminante que levou à morte do idoso. Olha só, foi brincar com um sujeito de 68 anos de idade e ele sabendo que o sujeito tinha problema cardíaco. Em seu interrogatório, o réu respondeu que não desejava a morte, não queria matar o sujeito, que sabia do risco, mas não poderia perder a piada. E concluiu com a frase, arrisquei e dei azar. Nesse caso, houve um crime doloso por dolo direto, doloso por dolo eventual, culposo por culpa consciente ou culposo por culpa inconsciente? Me diga você. E, por fim, consta dos autos que a perícia apontou que antes da colisão que matou a vítima, ocorreu uma quebra sem motivo determinado da barra de direção do veículo. Olha que interessante, quebrou a barra de direção do veículo e não se apurou qual foi o motivo, o que retirou qualquer possibilidade do réu de evitar o acidente. Neste caso, o motorista praticou um crime doloso, um crime culposo, ou um crime culposo, pois não teve... vamos voltar. Um crime doloso por dolo direto, um crime doloso por dolo eventual, ou um crime culposo, pois não teve intenção de matar, ou uma conduta atípica, ou seja, não houve crime nesse caso. Doutores, desculpem, demorei muito nesse vídeo, 48 minutos, meu Deus, desculpem mais uma vez. Próxima aula, vamos tratar sobre nexo de causalidade, concurso de agentes, participação de menor importância, participação dolosamente distinta e autoria colateral. Vai dar videão do mesmo jeito, né? Mas paciência, ok? Então, não perca a próxima aula isso aqui. Gente, por fim, tá aí meu telefone, que é o WhatsApp. Fique à vontade para mandar mensagem, para comentar. Tá aqui meu Instagram. Vamos fazer algumas lives durante a semana, ver se eu consigo montar algumas lives. Aí a gente pode ter essa interatividade, podemos conversar. Certo, tá ok? No período das aulas, vamos combinar. Eu coloco os avisos lá no Instagram. Me siga lá no Instagram. E tá aqui meu e-mail. Evite mandar e-mail. Já estou sobrecarregado de e-mail. Lógico, as atividades, ok. Mas fora de atividades, dê preferência para o WhatsApp, para o Instagram. Então, se inscreva no canal. Dá aí um joinha se você gostou do vídeo. Tá? Um grande abraço a vocês.
Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.